Eu tô falando pra ela, não tem morto. Boa noite. Oiê, Tudo. é isso. É esse aí. Ah, eu tive que sair. É esse. Caramba. Pode fazer. Oi, só um minutinho. Peraí que eu tô ajeitando aqui. Tá dando pra ver? Senta aqui, ó. Tá escuro. Peraí, só um minuto. Melhorou? Peraí. O que é que eu tenho que fazer? Eu tô tentando aqui aumentar aqui, ó. Tá dando pra você ver ele? Ok. Eu vou falar desse jeitinho aí. Peraí, não, ele tá ajustando ainda esse carro.
É um link que é assim, Regina. Isso não vai dar mais nada. É. E aí? Tá tudo É certo. isso. Mas o Ricardo deve. Aí, esse deve aí. Tom, você entrou? Vai entrar? Vai entrar lá. Ué. É, isso que eu estava perguntando agora há pouco, que tá escuro aqui, eu não sei por quê. Peraí, deixa eu tentar clarear. Melhorou? É. Vai de novo aí. Aumenta um pouco. Assim ou assim? Tá melhor assim, Lipelto? E assim? Tem mais claro. Então põe mais claro. Põe mais claro. Já tá lá. Estou ouvindo muito bem. A câmera tá aqui. Entendeu? Não. Não, tá certinho. Está tampando ali. Não, a luz tá iluminando a câmera ali, ó. Porque o ambiente aqui tá escuro. Beleza. Vamos lá. Mas uma porradinha aqui de alho. Uma porradinha aqui no negócio. Ué, já está no link, não está? Ah, tá bom. Elzo Aloísio Coelho. Está no ar mais um programa do Portal OS ao vivo. Portal OS ao vivo. Fique ligadinho, curta e compartilhe.
Olá, Serra do Ramalho, olá a todos os seguidores da página Oeste ao Vivo, mais uma vez trazendo para vocês notícias e informações de toda a região do oeste da Bahia. Batendo um papo hoje bacana, vamos bater um papo hoje bacana, né, como anunciado, com o nosso amigo Elzo, ex-jogador de futebol, né, jogou aí em grandes times como o Galo, Palmeiras, Benfica, ex também seleção brasileira. Vamos bater um papo daqui a pouquinho, onde mesmo irá relatar alguns fatos interessantes, você não pode perder. Daqui a pouquinho vamos bater o papo com o nosso amigo, né, e ex-jogador de futebol, nosso amigo Elzo, tá certo? Antes disso, vamos mandar um abraço para quem está chegando agora na nossa live, no portal Oeste ao Vivo, né? O portal que traz com certeza sempre informações importantes para toda a região. Meu muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. E você já está vendo aí na outra tela, né, o nosso amigo Elzo. Daqui a pouquinho ele vai estar batendo um papo com a gente aqui diretamente, né, do estado de Minas Gerais, tá certo? Diretamente do estado de Minas Gerais. Vamos ver como é que está o retorno aqui. Mandar um abraço para o nosso amigo Bobô, que está chegando agora aí. Nosso amigo Bobô, Ricardo está aí ao vivo também nos acompanhando. Esse bate-papo que com certeza vai esclarecer muitas coisas, vai trazer informações valiosíssimas para todos que estão chegando agora. Mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. O supermercado Pague Menos, né, fazendo aí a diferença, também nos patrocinando, né, patrocinando aí a página Oeste ao Vivo. Águas de Serra, trazendo com certeza o melhor saneamento básico de toda a região. Águas de qualidade, Águas de Serra do Ramalho. Miranda Móveis, presente no seu dia a dia, direção do nosso amigo Lírio e Ruth. Miranda Móveis. Jânio Móveis Planejados, com certeza você precisou trazer, né, o melhor investimento para a sua casa, né, o melhor design. Você com certeza procurará o nosso amigo Jânio Móveis Planejados. Casa Betel, viva mais a sua casa, direção do nosso amigo Paulo da Casa Betel, né, investindo sempre aí em toda a região, gerando emprego e trazendo o melhor preço da praça. Pague Menos Supermercado, né, global, aqui tem de tudo, com certeza, todos os serviços que você precisa, a Global tem. Telecom Provider, essa é a minha, é a sua, é a nossa internet. Lojas Mapa, destino de boas compras aqui na Avenida Sul, né, direção da gerência do nosso amigo Natan, olha que bacana. Multiaço, nosso produto é aço, nosso forte é você, direção do nosso amigo Eduardo Serralheiro e da sua esposa Isamara, aquele abraço. Multiaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Que bacana. Panificadora Martins, precisou aí, né, fazer aquela boquinha deliciosa, procure nosso amigo Jackson, né, na Panificadora Martins, na Avenida Central Sul. Olha que bacana. O Supermercado Martins, direção do nosso amigo Jefim. Supermercado Martins, né, o número 1 em qualidade, preço baixo. Túlio Ferragens e Tintas Automotivas, precisou, né, ter aí com certeza a melhor ferramenta, as melhores ferramentas, o melhor preço para a sua casa, para a construção. Procure nosso amigo Túlio Ferragens e Tintas Automotivas. É isso aí, agora vamos bater o papo, né, com o nosso amigo Elzo. Elzo, meu querido, satisfação receber aqui, mesmo que à distância, né, a sua presença. Gente, para que vocês possam conhecer um pouquinho do nosso amigo Elzo, ele é ex-jogador de futebol, Elzo Aloísio Coelho. Manda um abraço também ao nosso amigo Irinaldo, que está aí acompanhando na live, vascaíno retado, né? Show de bola, obrigado pela sua presença, professor Irinaldo.
Elzo eleito jogador da seleção da Copa do Mundo de 1986, né? Ele foi eleito fisicamente o melhor jogador da Copa, nunca foi expulso de campo em toda a sua carreira, né? Ele foi convocado e fez parte da seleção do mundo FIFA, né? Muito bacana o nosso amigo Elzo, um grande esportista, exemplo para quem está chegando agora, esses esportistas, jovens esportistas que estão sonhando alto. Segue aí com certeza o exemplo do nosso amigo Elzo Aloísio. Meu amigo Elzo Aloísio, sem mais delongas, o pessoal quer te ouvir, vamos bater esse papo bacana, prazer, satisfação recebendo o senhor aqui no Portal Oeste ao Vivo, através também do nosso amigo Ricardo, né, e Bobô Everaldo aqui, que fez essa ponte, essa comunicação entre a gente. Meu muito obrigado, boa noite, né, e seja muito bem-vindo à página Oeste ao Vivo aqui da cidade de Serra do Ramalho e toda a região oeste da Bahia. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande estar participando com vocês aí. Eu acho que para a gente que foi jogador de futebol, principalmente para mim, que tive o privilégio de representar o nosso país num evento maior que tem no futebol, que é a Copa do Mundo, quando recebo um convite como esse, eu tenho muita satisfação para levar às pessoas aquilo que a gente passou, as histórias do futebol, como chegou e como cheguei, né, nesse ponto máximo que é jogar uma Copa do Mundo. Então, para mim, é gratificante. Eu agradeço muito o convite de vocês. Estou aqui para fazer um bate-papo muito bacana, principalmente se tratando aí na Bahia. Eu acho que isso aí deixa a gente feliz, né? É um estado que a gente gosta muito e é um carinho muito especial por vocês todos aí. Bacana, Elzo. É bem interessante, a gente fez uma prévia com o nosso amigo Ricardo Enter, né? Isso no domingo, a gente fazendo os ajustes e fazendo uma prévia desse bate-papo que estaria acontecendo hoje, de fato está acontecendo, né? E ele passou algumas informações interessantes, né, ao respeito do senhor. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, né, o seu início da carreira, como é que se sucedeu, né, como é que o senhor falou assim, poxa, eu tenho dom para jogar bola, né, eu sou um garotão e quero aí fazer a diferença, dar uma vida melhor para minha família. Como é que sonhou, como é que foi essa questão aí? Foi igual toda garotada que começou a bater o futebol, foi aquele sonho, ou foi assim, algo, digamos assim, por peculiaridade e tal? Como é que foi a história do senhor no futebol? Conta pra gente. Olha, eu sou filho de família pobre, né? Meus pais, sou filho de pai de 13 filhos e que, porém, muito cedo a gente tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família. Eu, com apenas 7 anos, eu trabalhava na lavoura com meus pais, justamente para poder já ocupar o tempo que a gente tinha livre e com trabalho. Mas ali eu já praticava futebol também, né? Porque tinha uns horários que dava para ir jogar futebol com os amigos na pelada, esse campinho de pelada, até que quando eu entrei numa equipe de dente de leite que tinha aqui na época, o nome era Asas Futebol Clube, e tinha um técnico muito bacana, uma pessoa que tinha um carinho muito bem com a garotada, tratava a gente muito bem e era realmente um bom professor. Hoje já faleceu, o nome dele é Pedrinho, infelizmente não está aqui entre a gente mais. Mas ali tudo começou e eu sempre fui destaque ali naquela categoria, naquela garotada. E com apenas 15 anos eu já jogava no time da cidade. A cidade tinha um time que era semi-profissional. Eu já era titular com apenas 15 anos e com 16 anos foi quando surgiu várias oportunidades para fazer o teste, né? Porque naquela época era teste, hoje é avaliação, hoje é mais bonita a palavra, né? Avaliação. Era muito diferente naquela época, né? Eu fiz teste em algumas equipes aqui de Minas e infelizmente não fui aprovado. Tentei também teste numa cidade no Santos, em São Paulo, lá em Santos, né, na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo. Também não deixaram nem treinar na época e eu acabei retornando.
E, enfim, eu corri atrás porque as pessoas falavam que eu era bom de bola e tal, eu já com 15 anos jogando na cidade. Até que com 16 anos surgiu a oportunidade de fazer um teste na equipe do Pinhalense, Ginásio Pinhalense Esporte Atlético, da cidade de Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo. O Pinhalense disputava a segunda divisão, que era a divisão intermediária aqui de São Paulo, e eu fui fazer esse teste, e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o teste era direto no profissional, não era no infantil, nem no juvenil. E eu fiz 2 coletivos e terminou os coletivos, já me chamaram para assinar um contrato. Aí já vieram aqui na minha casa, falaram com meus pais, e uma surpresa que meu pai detestava futebol, tinha que trabalhar, eu estava fazendo falta do trabalho com ele, mas com muito carinho ele acabou autorizando e assinou um contrato, e eu fui para Espírito Santo do Pinhal. No Espírito Santo do Pinhal, eu estreiei num jogo em Limeira, contra a Independente de Limeira, com apenas 16 anos e meio. E na minha estreia, nós ganhamos o jogo de 2-1, o jogo do lá em Limeira. E ali começou uma carreira de futebol profissional. E em 3 meses eu fui convocado para a Seleção Paulista, o único jogador, era a Seleção Paulista de Novos, o único jogador da segunda divisão convocado para a Seleção de Novos e de São Paulo. E naquela oportunidade, os jogadores eram todos dos grandes clubes, que era São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos, Guarani, Ponte Preta, enfim, os grandes de São Paulo, a base era todos os grandes. E eu fui o único jogador de divisão intermediária convocado para essa seleção. E, para minha surpresa, eu acabei titular dessa seleção, virei capitão dessa seleção. Olha! E aí, quando retornei a Espírito Santo do Pinhal, foi quando eu comecei já estavam os clubes todos querendo a minha contratação e tentando essa contratação, porque eu já tinha feito um campeonato muito bom pelo Pinhalense, divisão intermediária, inclusive a equipe chegando nas finais, e essa ida minha para a seleção me ajudou bastante, o interesse dos grandes clubes, mas como a vida da gente é complicada, né, naquela altura, até que eu sofri uma lesão muito grave no joelho, e no amistoso do Pinhalense. Nossa, até que eu estava só não cortando o senhor, mas só para a gente poder ver um pouquinho dessa trajetória. No momento que o senhor estava indo de encontro ao sucesso, né? Estava ali no momento de maior auge, né, da sua carreira, bem no início, aí vem uma lesão, né, que te tira ali aquela expectativa todinha de ter um sucesso, né, na carreira do futebol, porque o senhor estava agora que estava começando, né? Da mesma forma, por exemplo, de Vinícius Júnior, quando começou, ele estava no Flamengo, foi para o Real Madrid, e aí na hora que Real Madrid contactasse o Flamengo para poder levá-lo para o Real Madrid, ele se contundisse, tivesse essa contusão aí forte, com certeza iria chegar um momento de talvez até depressão para esse jogador. Então foi um momento assim muito crucial e importante na vida do senhor, né? O senhor chegou a quase entrar em depressão, ou naquele tempo ainda não existia depressão igual hoje? Hoje mudou, né? Essa palavra mudou. Depressão é bacana. Mas aconteceu que eu sofri essa lesão, e foi num amistoso, inclusive, do Pinhalense em São Paulo. Eu estava dispensado do jogo para ir descansar em casa, porque havia grandes clubes na minha contratação. Eu, como gostava de jogar, pedi para o técnico para que eu fosse nessa partida, e a gente estava vencendo por 2-1, eu tinha terminado o meio tempo 2-1, eu tinha feito os 2 gols também. E no início do segundo tempo, eu sofri uma pancada desleal, violenta, de um zagueiro do Nacional de São Paulo, na época era o time do Nacional, e eu tive uma lesão de ligamento interno, ligamento externo, ligamento cruzado e os 2 meniscos do joelho direito. Nossa. Quer dizer, eu fiquei inválido para o futebol. Caramba. Aí foi quando foi feito os exames e aí eu fiquei naquele período complicado, os clubes já começaram a desistir da minha contratação, e aí foi quando eu fui fazer vários exames, né? Fiz vários exames e fui nos 10 maiores ortopedistas do Brasil. Na época o Pinhalense investiu nisso, já que eu tinha uma marca muito forte, ali com 17 anos já com a lesão daquela, mas um jogador que tinha
muita condição de vencer no futebol, e acabou que esses 10 ortopedistas que eu fui me desenganaram para o futebol. Nenhum quis fazer a cirurgia. É mesmo? Porque a lesão era muito grave. Aí foi quando eu, no sábado, eu estava na porta da minha casa em Pinhal, e eu estudava, né, fazia contabilidade. Eu nunca deixei de estudar, foi uma das coisas que meu pai exigiu, era o estudo. E foi quando os mesmos pessoal que veio me contratar chegou na quarta-feira e me deu até domingo, até no sábado, para eu sair da casa, porque vinha outro jogador para mim, para o meu lugar, porque eu já não tinha mais, eu já não jogaria mais futebol. Nossa. Mas foi aí quando a gente pega na mão de Deus, você acredita, você sabe que voltar para sua casa naquele momento, meu pai era muito duro na época que eu saí, chegou para mim e falou para mim, olha, se você sair por essa porta, nunca mais você volta, a não ser para visitar. Então eu, com aquela mensagem do meu pai, eu falei, eu tenho que terminar a minha escola, trabalhar e pronto, e largar o futebol. Mas eu comecei a rezar, eu sou devoto Nossa Senhora Aparecida, na porta da minha casa eu comecei a rezar. Foi quando eu parou um carro, era um Fusca amarelo, era um amigo meu que estudava na mesma sala que eu. Ele era um pouco mais velho que eu tinha 17 anos, ele tinha 21 anos. Ele parou na porta e perguntou sobre o meu joelho. Aí eu disse para ele que eu tinha sido desenganado e que eu teria que ir embora até no domingo. Não tinha nem para onde ir. Eu estava correndo atrás de emprego. Aí ele falou, olha, Elzo, tem um médico amigo do meu pai, está aqui a 1 hora daqui, numa cidade chamada Jacutinga. E se eu falar com meu pai, se meu pai marcar uma consulta para você amanhã cedo, você quer ir lá para fazer a consulta? Eu falei, eu quero sim, ele é ortopedista, quero sim. Ele falou, ele trabalha em São Paulo, no Hospital de Santa Catarina, e ele tem fazenda aqui em Jacutinga, direto de Jacutinga, e ele geralmente, quando meu pai pede, ele atende alguns pacientes do meu pai. E aí ele me indicou e eu fui no domingo nesse médico. Nossa Senhora Aparecida me acompanhou até lá. E quando eu cheguei nesse médico e bati na porta, a mãe dele abriu a porta e falou, olha, pode entrar que o doutor Gilberto está te esperando ali, entra naquela sala. Foi quando eu entrei, ele olhou para mim e falou assim, seu nome é Elzo, né? Falei, é. Falei, o Godê do Palmeiras falou que você vai ser o maior jogador do mundo. Aí eu falei para ele, falou, olha, o Godê tinha sido supervisor da seleção paulista. E ele era do Palmeiras. Aí eu falei, doutor Gilberto, eu iria ser, mas com a lesão que eu tô, eu acho que nunca mais eu vou ser jogador de futebol. Ele falou, não, Elcio, calma, a vida não é assim, vamos olhar para ele. Aí ele pegou todos os exames, olhou, depois fez os exames clínicos, né? Procurou me deixar tranquilo, e no final dos exames ele falou para mim, olha, Elcio, você tem 10% para voltar a jogar futebol e 90% para não jogar futebol. Caramba. Você quer fazer a cirurgia? Eu já tinha sido desenganado por 10 maiores ortopedistas do Brasil e falou que eu tinha 100% de chance de não jogar mais futebol. Então apareciam uns 10% ali. Aí eu falei, doutor, eu quero fazer a cirurgia, só que eu acabei de ser dispensado a ir para casa do clube. E naquela época era diferente de hoje. Você era jogador do clube, ele mandava você embora, mas você ficava preso, tinha um carro de contrato de gaveta. E eu tinha o meu contrato, era um contrato de gaveta. E aí eu peguei e falei, doutor, a única coisa que eu vou falar para o senhor é que eu não tenho dinheiro. Ele falou para mim assim, olha, Elzo, eu não estou falando em dinheiro, porque tudo que o Godê falou de você, como homem, como ser humano, apesar da sua pouca idade, já paga a tua cirurgia. Você vai para São Paulo comigo, que eu vou fazer a cirurgia para você. E eu fui para São Paulo para fazer a cirurgia sozinho. Cheguei na segunda-feira em São Paulo, no Hotel Santa Catarina, às 9 horas da manhã. O doutor Gilberto estava me esperando na porta do hospital, Santa Catarina, Avenida Paulista. Foi quando ele olhou meu joelho, entrei e falou, você vai sair daqui só operado. Aí tinha uns familiares meus lá, um cunhado e uma irmã que moravam em São Paulo, e eu ia para ficar na recuperação na casa dele. Aí o doutor Gilberto fez a cirurgia, fiz um dia de exame, no outro dia, 6 horas da manhã, eu entrei para a sala de cirurgia. Aí quando terminou a minha cirurgia, ele entrou no quarto, eu voltei da anestesia,
Ele perguntou, tá doendo? Eu falei, tá doendo a minha cintura. O joelho não. Eu falei, então, eu tive que fazer um ligamento, tirar um osso da tua cintura e fazer um dos ligamentos seu. Eu falei, ah, tá bom, doutor. Ele falou, tem 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? A ruim, né? Eu falei, ah, doutor, ali eu já pensei, falei, ah, vai falar que eu não jogo mais futebol. E a boa deve ser, eu arrumei um emprego para você. Você vai ser contador. Você vai fazer a contabilidade aqui da minha clínica. Eu estava formando contabilidade naquele ano. Sabe? Então. Aí já pensei aqui, né? Aí ele falou, não, Elza, é o seguinte, a notícia ruim que eu tenho para te dar é que agora você tem 90% de chance de voltar a jogar e 10% para não jogar. Olha! Eu comecei a chorar para o doutor, mas essa notícia é excelente. Ele falou, não, seria excelente se eu estivesse dando 100%. Eu só não te dou 100% porque os 10% depende de você na sua recuperação. Nossa! A cirurgia tinha sido perfeita. Rapaz, Aí, que maravilha. Aí eu falei, doutor, essa notícia, eu comecei a chorar, né, emocionado. Eu falei, qual que é a notícia boa então, doutor? Se essa o senhor acha que não foi boa? Ele falou, a boa é que a Inter de Limeira acabou de comprar você e está aí o presidente para você assinar o contrato. Caramba! Ele veio aqui falar comigo depois da cirurgia, fechou toda a negociação e já disse a ele que você demora 3 anos para voltar a jogar. Ele falou, não tem problema, eu pego ele vai estar com 20. E se ele jogar tudo aquilo que ele vem jogando, eu estou feliz. Aí foi feita a negociação e a minha mãe estava lá na hora. Minha mãe, inclusive, era analfabeta na época, ela pôs o dedo lá no contrato, né? E ali nós assinamos o contrato. Fiz a cirurgia, fui para casa para recuperação. E com 1 ano eu apresentei na Inter de Limeira. Fiquei 1 ano fazendo a recuperação. Inclusive, a minha recuperação foi feita no Palmeiras. E eu entrei mais interessante do mundo, né? Eu fiz a recuperação com o Moraci Santana no Palmeiras. Olha! Depois fui encontrar com o Moraci Santana como preparador físico meu na seleção brasileira. Olha como a vida é pequena, né? E ali começou para mim o futebol. Na realidade, depois de muito tempo parado, né? Aí fiquei 1 ano e meio. Eu estreiei na Inter de Limeira com 1 ano e meio, era 3 anos. Eu acabei estreando com 1 ano e meio, quase 2 anos. Um jogo em Londrina, Campeonato Brasileiro, da Série A. Naquela época, a Inter de Limeira disputava a Série A do Brasileiro. Entrei no intervalo do jogo, a gente estava perdendo o jogo. Fiz uma jogada, deu o primeiro gol, depois eu acabei fazendo o segundo gol e vencemos por 2-1. E ali começou minha trajetória na Inter de Limeira, apesar daquela lesão, aquele problema. Demorou os 3 anos mesmo? Não, eu voltei com 2 anos, antecipei a minha volta. Na realidade, com 2 anos e meio. Garotão, jovem, tudo mais rápido, recuperação, a flor da pele, a vontade, o otimismo, a fé, foi ingredientes para que o senhor pudesse recuperar mais rápido, né? Saiu dos 10% para 90%, chegou a 100%. Que maravilha. E uma das coisas que o Dr. Gilberto falou para mim, falou, olha, Elza, você vai jogar o futebol profissional durante 6 anos. Eu peguei e fiz a conta. Pô, eu tenho agora, eu já estou com 19 anos, né? Que eu operei com 17. Eu falei assim, então tá, eu vou jogar até 25 anos. Ali para mim já estava bom, né? Jogar até os 25 anos já estava bom. Porque eu queria estar no futebol profissional, eu queria provar para mim mesmo. E eu pus uma meta na minha carreira, né? Quando eu saí dali, que eu fui para a Inter de Limeira, eu, apesar de ser da roça, criado na roça, e filho de pais analfabetos, tinha uma cabeça muito boa pela base que meu pai me deu de educação e respeito com as pessoas. E ali eu criei a motivação, ali eu criei a superação, a motivação, a estratégia e a liderança. Falei, aqui eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou vencer. E eu tenho esse prazo. E coincidentemente, com 24 anos, eu estreiei na seleção brasileira principal. Então esse é o foco meu. Eu tinha mais 1 ano, então com 25 anos eu deixaria o futebol. Mas acabou que eu joguei até 31 anos, eu acabei jogando 12 anos de futebol. Olha. Mais 1 ano que eu joguei, 13 anos. Ali da Inter de Limeira, depois fui vendido para o Clube Atlético Mineiro. Cheguei no Clube Atlético Mineiro, fui convocado para a Seleção Olímpica do Brasil. E fiquei na Seleção Olímpica, depois retornei ao Clube Atlético Mineiro.
E no Atlético eu já pus uma meta, eu tenho que ser titular dessa seleção. Apesar de ir para o Atlético Mineiro, eu não era titular. Não é igual hoje, né? Hoje você compra um jogador do clube, ele viaja de manhã, chega à noite no clube, no outro dia tem jogo à tarde, ele joga. Sim. Na época não, na época você tinha que trabalhar primeiro para ver se merecia uma chance, uma oportunidade de entrar na equipe. E quando eu cheguei no Atlético Mineiro, era o Cerezo, o volante do Atlético, e com grandes jogadores, do meio campo, o Paulo Isidoro, o Weber. E eu comecei a trabalhar, e logo em seguida eles venderam o Cerezo, entrou o reserva do Cerezo, que era o Heleno, e eu fiquei reserva do Heleno. E quando eu tive a grande oportunidade de substituir o Heleno no clássico Cruzeiro e Atlético, o Heleno sofreu uma lesão aos 15 minutos do segundo tempo, nós estávamos perdendo o jogo de 2-1. Eu entrei, joguei 30 minutos e fui o melhor jogador em campo, virando o jogo para 3-2. Caramba. E comecei a pôr o Mineiro ali. Sempre entrou para destacar. E com 3 meses jogando como titular, eu já virei capitão do Atlético Mineiro. Era líder daquela equipe. E ali fomos campeões mineiros, fizemos grandes campanhas. E, é claro, estava indo para a seleção olímpica também. Voltei da seleção olímpica. Aí logo depois fui convocado para a seleção principal do Brasil, em 85. E chegando na seleção, a minha disputa era muito forte, né? Porque tinha Cerezo e tinha Falcão. Eu lembro que o Cerezo brincava, né? Que o Cerezo falava assim, pô, Elcio, achei que ninguém me substituía no Atlético, você substituiu. Agora você veio com a seleção também. Falei, então, vou ficar com você no palco, Cerezo. E acabou que eu até conversei com o médico, era o médico do Atlético Mineiro, o Dr. Ney Lasmar, devo muito ao Dr. Ney, que ele me ajudou muito, muito, muito mesmo dentro da minha recuperação, né? E me dando um apoio sobre a minha lesão, ele sempre me controlando, né? O máximo para que eu não pudesse exagerar na forma de trabalhar, na forma de exercício, cuidar do joelho, ele cuidava com muito carinho do meu joelho. O Dr. Ney Lasmar é o pai do Rodrigo Lasmar, que hoje é médico da seleção brasileira. E o Dr. Ney foi médico não só meu no Atlético Mineiro, como também na própria seleção brasileira. E a forma que eu passei, jogar na seleção brasileira você tem que estar perfeito, né? E naquela época a forma que eu passei no exame médico lá foi muito engraçado. Eu lembro que porque a imprensa começou a falar do meu joelho, sabe? Principalmente a imprensa paulista, que a seleção na época, ela era praticamente baseada na seleção mineira, jogadores de São Paulo e Rio. E alguns jogadores, 1 ou 2 jogadores de cada estado, que era Minas e Rio Grande do Sul. E naquela altura, quando eu fui convocado, te falaram que foi surpresa, mas não foi surpresa para mim, porque eu fui 3 anos seguidos melhor de Minas Gerais, para merecer uma convocação para a seleção brasileira, e consegui chegar, né, na seleção brasileira e me tornar o que eu me tornei. E eu me lembro que o doutor Ney, falando dos exames médicos, eles separaram. Eu falei assim, o Elzo não precisa fazer exame médico. Aí todo mundo falou, o Tele falou assim, por quê? Falou, olha aqui, ó, a imprensa está metendo o pau nele. Olha aqui, o Atlético fez 100 jogos no ano. Ele jogou 101, porque ele jogou de amistoso na cidade dele com os amigos dele. Então ele nunca foi substituído. Aí não precisava fazer o exame médico. Aí foi quando eu passei no exame médico dessa forma. Era muito natural naquela época, era uma época que você não ganhava dinheiro, você já vestia a camisa da seleção brasileira, como brasileiro, né? Eu me lembro que chegar na seleção brasileira não existia dinheiro, nunca ganhei dinheiro na seleção brasileira. Não tinha recurso nenhum? Não tinha nem propaganda na camisa, não podia ter nada assim. Era por amor mesmo. Amor, e outra, todo mundo queria chegar na seleção brasileira. Chegar na seleção brasileira era o máximo para todo mundo. Então não existia dinheiro, não existia nada. Então, para mim foi muito gratificante, porque foi uma vitória de muita personalidade, né? Com certeza. E fui para a Copa do Mundo e me tornei aí o melhor jogador do Brasil na Copa, fui para a seleção do mundo. Depois fui para a Europa jogar no Benfica, fui campeão nacional, campeão da Taça de Portugal 3 anos, e fui também vice-campeão da Champions League, perdi nos pênaltis a Champions League. Uma pena, mas eu fui o primeiro a bater o pênalti, ainda bem que eu fiz, né, como brasileiro. E depois eu retornei para o Palmeiras e fiquei 2 anos no Palmeiras também, só de alegria, ganhei bola de prata, melhor volante do Brasil. E encerrei a carreira, porque eu comecei a sentir dores no meu joelho na época,
E aí eu tive que parar. Mas joguei um grande clube também, que é o Benfica de Portugal. Tenho maior amor, maior carinho por Portugal, porque eu joguei num clube realmente de alto nível. Como joguei aqui no meu querido Clube Atlético Mineiro e no meu querido Palmeiras também. Então eu sou uma pessoa de sucesso, porque todos esses clubes que eu joguei, não só a Pinhalense, mas também a Inter de Limeira. Todos esses clubes me acolheram, me receberam bem, e sou grato por isso, porque eu fiz a minha parte como profissional de futebol, e fui vencedor, e durante essa carreira toda nunca tive um cartão vermelho, fui capitão de toda a equipe que joguei. Isso para mim foi muito gratificante, porque para mim que saiu aqui do interior, bem do interior, que teve a lesão que teve, e chegar ao ponto máximo do futebol. E eu punha a meta também, viu? Eu cheguei na seleção brasileira, falei, quando eu estava no Atlético, eu queria entrar na lista dos 40. Aí entrei na lista dos 40, porque naquela época tinha a lista dos 40 da seleção brasileira. É difícil entrar alguém, né? Mas para você merecer uma chance na lista dos 40, você tem que ser bom. Eu fui 3 anos seguidos como eu fui melhor jogador de Minas para merecer essa chance. Aí cheguei na lista dos 40, falei, agora eu vou ter que ficar na lista dos 30. Aí fiquei na lista dos 30, falei, agora eu tenho que estar na lista dos 23 que vai para a Copa do Mundo. Eu fiquei na lista dos 23. Aí quando eu cheguei na lista dos 23, falei, agora eu tenho que ser titular da seleção brasileira. Isso aí para uma Copa do Mundo também, eu sendo jogar também, mas como não ir. Né? Eu cheguei com a personalidade de ser titular, já vinha titular nos amistosos do Brasil aqui, fiz amistosos para a Europa, e eu sempre fui destaque na seleção brasileira. E cheguei lá, tive a titularidade assim, garantida, e fiz uma grande Copa do Mundo, representei bem o meu país, o meu estado. E não é fácil, não. Não é fácil porque o senhor, a gente está vendo aqui, a seleção de 1986 era formada por Carlos, que era um goleiraço, foi um grande destaque, inclusive na mídia, na época. Edinho, zagueirão, Branco, lateral. O senhor era meio campo, né? Alemão, Sócrates, que não era brinquedo, Júnior, né? Miller, Careca, rapaz, só tinha fera, né? E o banco de reserva nosso era o Leão, o Zico, o Oscar, Falcão. Caramba! Menino, Zico, Falcão, rapaz, como é que era a relação de vocês, né? Como era a relação do senhor com esses jogadores? Quem é que o senhor se dava mais bem com desses jogadores que estavam lá? Eu me dava bem com o elenco todo, mas eu tinha muita amizade com o Zico e com o Oscar e com o próprio Falcão. A gente conversava muito, a gente era muito parceiros lá dentro e era uma família a seleção brasileira. Eu até sou muito assim, chateado, porque eu vejo eles falar muito da seleção de 82, né? Que foi realmente uma grande seleção do Brasil, a seleção de 1982, que perdeu aquele jogo, como nós perdemos também. Eles perderam de 3-2 aquele jogo com a Itália, e nós perdemos nos pênaltis, não perdemos nenhum jogo na Copa do Mundo, perdemos nos pênaltis. Então eu faço uma comparação para ver se um dia alguém desperta e fala da seleção de 86. Fala muito pouco. Né? Eu acho isso, eu estou falando como ex-jogador e como jogador que estava na seleção. Sim. Era um elenco muito bem formado, um elenco muito bem treinado, e tinha um grande treinador. Então o que o Tele fez? Por que nós perdemos a Copa de 82? Porque nós só pensamos numa seleção ofensiva. Esquecemos o setor defensivo. E o Brasil tomou muitos gols, inclusive tomou 3 gols da Itália. O que o Tele fez na Copa de 86? Primeiro ele montou o setor defensivo, bem montado, para depois atacar. E nós tivemos uma seleção que fez bastantes gols, inclusive o setor defensivo nosso fez gols. Como o Edinho fez gol, Josimar fez gol, fez até 2 gols na Copa do Mundo, e o Branco até sofreu pênalti contra a França. Então o setor defensivo nosso atacava comigo, cobrindo todo mundo lá atrás. Então eles não podem fazer esse tipo de comparação e não falar da seleção de 86. Até hoje eu não vi nenhum treinador falar bem da seleção de 86. Fala que é uma boa seleção. Não fala, só fala, a imprensa só põe a de 82, mas põe os números, faz acompanhamento. Nós não perdemos nenhum jogo na Copa do Mundo. Eu me lembro que aquele jogo com a França, um jogo que nós perdemos muitos gols. Se nós perdemos 15 gols, a França teve 2 ou 3 oportunidades. Nós perdemos, o Zico perdeu o pênalti durante o jogo, faltando 5 minutos para terminar, penalidade do Brasil, perdemos. Depois fomos para a prorrogação.
nós perdemos vários gols na prorrogação. Foi quando foi para a penalidade também. Inclusive o Zico bateu na disputa de penalidade, e aquela personalidade dele, o grande profissional de futebol que é, ele foi lá e converteu, fez o gol, e nós acabamos que o Sócrates perdeu o pênalti, e quando você não tem que ganhar, não ganha. Não tem jeito. O Carlos errava todos os cantos, o canto que ele acertou, a bola bateu na trave, nas costas dele entrou. Nossa. Aí depois era eu que ia bater, o Platini errou pela França, era eu que ia bater o quinto pênalti. Aí o Tele na hora trocou eu pelo Júlio César. Falou, Elzo, fica você e o Careca para depois. Aí o Júlio César acabou errando a penalidade, nós perdemos a Copa do Mundo. Chegamos no Brasil com a maior festa, bem recebido no Brasil. Me lembro que o aeroporto lotado para receber o Brasil, fomos aplaudidos de pé, considerada a melhor seleção da Copa do Mundo. Então eu fico chateado. Perdeu de cabeça erguida, né? Perdeu, mas de cabeça erguida. Cabeça erguida. E nós não perdemos jogos, nós tomamos um gol apenas na Copa do Mundo. Um gol apenas na Copa do Mundo. Olha que bacana. Olha como o setor defensivo. Então a gente tinha uma seleção perfeita. E eles falam da Copa de 82 que tomou um monte de gol, tomou um gol em todos os jogos, inclusive no jogo contra a Itália tomou 3 gols. Não estou criticando, estou falando que era uma grande seleção e era uma seleção totalmente ofensiva e não preocuparam com o setor defensivo. Agora de 86 era uma grande seleção, preocupou com o setor defensivo e tinha uma seleção que atacava. Uma seleção que jogava na frente, que fazia gols também, inclusive, como eu disse, o setor defensivo nosso fez muito gol. O vice-artilheiro da Copa do Mundo foi o Careca. Se a gente passa o Careca, com certeza seria o artilheiro da Copa do Mundo. Então, nós tivemos uma seleção realmente de alto nível. E eu sou muito feliz de ter participado dessa seleção, principalmente em ter o Tele Santana como técnico. Muito bem. Teve uma treta entre o senhor e o Tele Santana. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho, resumido, como é que foi isso. Eu fiquei sabendo que ele deu uma bronca e deu uma mexida. E aí depois o senhor descobriu o real motivo por conta dessa, por que a bronca. Como é que foi isso, Elzo? Desde quando eu saí para jogar futebol, eu sempre gostei muito de treino, de treinamento. Eu, em todos os clubes, desde o Pinhalense, eu sempre fui o primeiro a chegar no treinamento e sempre fui o último a sair. Sim. E isso eu levei na minha carreira toda, como um grande profissional, como um grande atleta, como um cara responsável. E quando eu cheguei na seleção brasileira, eu não conhecia o Tele, eu conhecia o Tele de nome, né? Pessoalmente eu não conhecia. Eu fui convocado porque eu fui 3 anos seguidos o melhor jogador de Minas Gerais e por isso eu merecia essa convocação para a seleção brasileira. E ele me convocou, tudo beleza, e eu continuei fazendo o mesmo trabalho que eu fazia nos clubes, sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair, né? Isso era uma realidade minha. E aí, num belo dia, eu cheguei, o pessoal já tinha tudo tomado banho e eu estava no campo treinando. Lá na Toca Raposa, a gente ia preparando para uma excursão para a Europa, a seleção ia ficar aí 2 meses na Europa, e a gente estava ali 30 dias de treinamento. E um belo dia, eu cheguei no vestiário, eu tinha terminado os treinos, os jogadores, como eu disse agora há pouco, já estavam todos lá, já trocados de roupa, e eu cheguei e entrei no vestiário para tomar meu banho. Foi quando entrou o Tele Santana, foi a primeira vez que eu conversei com o seu Tele. Aí ele entrou, falou, Elzo, você que está aí, que bom, que eu quero ter uma conversa com você. Aí ele pegou, fechou a porta, só que ele fechou a porta, ele bateu com força a porta. E chegou em mim e falou para mim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você acha que você está me enganando, treinando desse jeito, você está muito errado. Porque você aqui não joga nada. Você aqui é mais um jogador que está aqui. Então você pode parar com essa palhaçada sua, que você não joga nada. Craque aqui é Zico, Falcão, Cerezo, Júnior, Éder, Renato Gaúcho, Careca, Sócrates, Oscar. Esses são craques. Você não, você é mais um jogador que está aqui. Então eu estou pronto para te cortar. Eu estou pronto. Nessa lista aqui desses 30 jogadores, o primeiro nome a ser cortado é você. Nossa! Já vou te dizer que você vai ser cortado da seleção brasileira. E você não pensa que você está me enganando, não. E outra, eu vou sair daqui do vestiário, que a minha vontade é dar um tapa no seu rosto. Mas eu estou até com medo de machucar minha mão, porque a força vai ser muito grande. Então eu vou sair daqui. Tá bom? E bateu a porta e saiu.
Rapaz, um garotão de 20 e poucos anos ouviu tanta coisa assim. Rapaz. Aí foi um dia muito difícil para mim, complicado. Eu entrei debaixo do chuveiro e comecei a tomar banho chorando debaixo do chuveiro. E chorei muito, 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 muito. Troquei de roupa e veio aquele pensamento em mim assim. Eu falei, olha, eu vou arrumar minha mala. Se eu não jogo nada, eu vou embora. Estou aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente estava na Toca da Raposa, era a única concentração, no centro de treinamento que tinha no Brasil, a Toca da Raposa, a seleção fazia treinamento lá. Eu já estou em Belo Horizonte, eu levanto 4 horas da manhã e vou embora. Aí eu subi, não fui nem jantar. E entrei no meu quarto e comecei a arrumar minha mala. Eu me saí de madrugada eu levantaria, pegaria minha mala e ia embora. Aí entrou o Edinho e o Oscar, se não me engano, não sei que entrou os 2 jogadores no quarto, e eu lembro do Edinho que ele perguntou, você não foi jantar? Eu falei, Edinho, eu tô sem fome. Ele falou assim, você tá chorando? Você tá com os olhos vermelhos? Eu falei, não, eu fui tomar banho lá e caiu esse sabonete no meu olho. Mas o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, eu tô arrumando minhas roupas aqui. Então, rapaz, do jeito que você treina, você tem que comer, cara. Vamos lá, que eu converso com o pessoal da cozinha lá, eles se servem lá. Eu falei, não, deixa mais tarde, eu como um lanche bacana, depois na hora do lanche eu como, não precisa preocupar não, Edinho, não preocupa não que eu me viro depois. E ali eu continuei chorando, ele saiu, e quando eu fui mexer a mala, até a minha roupa em cima estava toda pingada com lágrimas, né? Aí quando eu fui fechar a minha mala, foi quando veio na minha cabeça. Eu falei, olha, mas espera aí, se eu não jogo nada, se craque que esse pessoal que ele falou, então por que ele me convocou para a seleção brasileira? Por que eu estou aqui? Agora eu fui 3 anos melhor jogador de Minas Gerais. Mas por que ele me convocou? Quer saber uma coisa? Vou embora nada, vou ficar aqui. Ele vai ter que me aguentar. Aí dali eu levantei, fui lá na cozinha, fiz a comida lá, pedi para o cozinheiro, ele me serviu uma coisa para comer, voltei, aí eu costumava chegar no treino 8 horas, e o treino começava às 9. Eu comecei a chegar às 7, eu chegava junto com o roupeiro. Aí quando ele chegava, o pessoal chegava, eu já tinha dado 10 voltas em roda do campo. Aí eu aumentei a carga de treinamento meu. E no final do treinamento eu fazia a mesma coisa. Eu aumentava a carga minha de treinamento mais tempo. E ali eu continuei. E quando eu tive a primeira oportunidade de jogar, fui num jogo na Hungria, que o Falcão levou um pisão no pé, o Cerezo estava com uma dor na virilha, e eu deixei jogado contra a Alemanha, e o Falcão tinha levado um pisão muito forte, e a unha encravou e tal. Aí foi quando ele me chamou e falou, você vai estrear amanhã contra a Hungria. Eu lembro que estava 10 graus abaixo de zero, estava nevando lá. Eu peguei, me preparei a cabeça toda, falei, vou nunca mais sair dessa seleção. Aí eu fui, fiz um grande jogo, melhor jogador do Brasil, nos outros dias todos os jornais da Europa, a grande surpresa da seleção brasileira. E ali começou minha vida na seleção. Nunca mais fiquei no banco, nunca mais fui substituído. Ali eu me tornei titular da seleção brasileira. E era o pior jogador, né? De acordo com o Tele Santana. Mas olha só o que vai acontecer. Aí, inclusive, tem muita coisa para contar, né? Que coisa que eu tive com o Tele durante esses jogos meus e amistosos, até chegar a desafiar em alguma coisa e falar uma coisa para mudar o resultado de um jogo, e nós mudamos pelo aquilo que eu falei, não que eu estava acima da comissão técnica, acima dele, mas lance que você via no jogo, você trocava ideia com ele, concordava, que o Tele era muito diálogo nesse ponto, ele aceitava. Mas aí aconteceu que eu fui para a Copa do Mundo e me tornei o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Me tornei também o melhor preparo físico do mundo. E um mês depois que nós retornamos ao Brasil, eu fui num restaurante em Belo Horizonte para almoçar, e eu entrei no restaurante, quando eu estava entrando, o Tele estava saindo com o filho dele. Quando ele me viu, falou, Elzo, você aqui? Ô, seu Tele, tudo bem? Ele falou, tudo bem, foi bom, que eu quero ter uma outra conversa com você, quero ter uma conversa com você. Eu falei, mas será que eu vou levar dura de novo? Meu Deus do céu, já pensei, né? Esse homem vai me xingar de novo, o que eu fiz dessa vez? Aí eu sentei, ele falou para mim, você lembra aquele dia no vestiário, eu dei aquela bronca em você? Falei, lembro, nunca mais esqueci. O que você fez depois daquela hora? Falei, eu chorei muito. Eu entrei debaixo do chuveiro, eu chorei. Eu nem jantei à noite. Eu comi um lanche depois na cozinha.
E o que mais você fez? Claro, continuei chorando, arrumei a minha mala, vai embora. Você não foi por quê? Porque quando eu olhei para mim, eu falei, se eu não jogo nada, por que o senhor me convocou? Aí tirei a roupa da mala e comecei a treinar mais. Você tá vendo? Você entendeu o meu recado. Aquilo era para você se tornar o melhor jogador do Brasil. E você foi o melhor jogador do Brasil. Nossa. Muito obrigado pelo que você fez para mim. E agora quem vai chorar sou eu. Aí me abraçou, com uma lágrima nos olhos e começou a chorar. Me deu um beijo no rosto. Falou, parabéns, Elcio. Você foi o maior. Eu criei uma forma de você te motivar, porque a tua concorrência era muito forte, Falcão e Cerezo. E você venceu eles. Não foi eu só apenas o técnico, eu vejo que é o melhor. E você foi o melhor de todos. Essa motivação aí, que eu te falei, essa coisa que eu fiz, você entendeu bem meu recado, e fez o trabalho mais forte, se tornou um grande jogador que você tornou. Parabéns. Hoje, você é tão bom quanto todos eles. Hoje você faz parte dos grandes nomes do futebol mundial. E ali foi elogio e chorando. Então foi uma passagem muito bacana minha, e por isso que eu falo, às vezes o jogador não tem preparado, né, para receber um bronco do técnico, né, e acaba saindo fora da linha, acaba não ficando no clube, e é diferente o técnico quando ele te dá uma dura, é porque ele gosta de você. Verdade. As lições de morais antigamente eram mais fortes do que hoje, né? Hoje pega menos no pé, né? Dá duro, o técnico é durão, mas antes a lição de moral era abençoado, viu? Era terrível. Você chegava ali, e outra coisa também, né? Se você fazia alguma coisa errada em treinamento, e tipo bater na bola de uma forma, o técnico ia lá e te ensinava a bater na bola. É assim que faz, e fazia para você, né? Hoje não, hoje os treinadores são tudo professores de educação física. Hoje você faz o curso da CBF e você vira treinador de futebol. Sendo que naquela época os treinadores eram tudo ex-jogadores de futebol. Sim, hoje nós temos aqui no Brasil, nós temos 3, né? Hoje nós temos o Renato Gaúcho, o Cuca, que acabou de ser campeão brasileiro, e temos também o Tite na seleção. Então, porque não temos mais os ex-jogadores aí, não tem nem oportunidade. Agora, esses dias me chamaram para o futebol, eu falei, eu não, vou ter que fazer curso da CBF, o que a CBF vai me ensinar? Então, eu não quero, eu sei tudo. Então, se eu for na CBF, eu não vou aprender nada que eles vão me falar lá, porque eu não vou querer aprender aqui porque está. Então, o futebol mudou muito no Brasil. Mudou sim, com certeza. Mudando a qualidade, né? Essa é a realidade. É verdade. Elcio, a gente está indo aqui para nosso encerramento, mas eu gostaria que agora a gente fosse para a segunda parte, por falar agora, hoje, o Elcio, né? Mas antes de a gente começar, o que o senhor está fazendo hoje, quais são os seus projetos, né? Nós sabemos que o senhor está com um projeto aí muito lindo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele, mas antes disso, o senhor falasse um pouquinho quem é o seu ídolo. Olha, a coisa mais interessante, né? Para minha felicidade, eu tive 3 ídolos no futebol. E o primeiro era o Nelinho, lateral direito, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Cruzeiro. O Zico e Eusébio. Não vou nem falar do Pelé. O Pelé você tem que inventar ele, né? Isso aí é o nosso rei. É como uma música, né? Tem que inventar de tudo, né? O rei Roberto Carlos já fala, rei. Então, esses daí a gente tem que tirar o chapéu. Mas eu tinha 3 ídolos, e o Pelé eu nem falo, porque esse é o ídolo de todos nós. Então, é um patrimônio que o Brasil tem e que nós temos que agradecer a Deus, porque o que jogou o Pelé foi... É difícil achar um jogador que ganha 3 Copas do Mundo acho que não vai aparecer nunca, e faz 1.200 gols na carreira. Acho que é muito difícil de bater o Pelé. Incrível. E então... Eu aceitei a proposta quando eu fui vendido para o Real Madrid, eu aceitei, porque eu fui vendido para o Benfica, eu tinha uma proposta do Real Madrid. Eu não quis a proposta do Real Madrid, eu preferi aceitar a proposta do Benfica, porque eu queria conhecer o Eusébio. O Eusébio fazia parte da comissão técnica. Realizei meu sonho. Bacana. E no Clube Atlético Mineiro, quando eu chego no Atlético Mineiro, vindo de um time pequeno, Inter de Limeira de São Paulo, eu olho assim, o Nelinho está sentado lá. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, onde eu estou? Estou aqui perto do meu ídolo. Até tem uma história gostosa para contar do Nelinho. Aí, eu ali fui lá, cumprimentei todo mundo e fui muito bem recebido pelo Clube Atlético Mineiro, por todos os jogadores.
E quando cheguei na seleção brasileira também, meu ídolo estava lá, o Zico. Falei, pô, vou jogar com o Zico, esse é o maior de todos. Inclusive, eu lembro do gol mais bonito da carreira do Zico, foi o Brasil-Yugoslávia, que fintou o time da Yugoslávia todo. Eu lembro um jogo de 5-2, se não me engano, ele fez 3 gols nesse jogo. Um de pênalti, um de calcanhar e esse gol que ele pintou o time da Yugoslávia. E o meio de campo foi Elzo, Falcão e Zico. E na frente, Dirceu, Careca e Sócrates. Então, a seleção brasileira era muito forte. Então, eu tive o privilégio de jogar com 2 e trabalhar com o Eusébio. Então, esses eram meus ídolos. E uma coisa interessante que aconteceu comigo na linha foi que uma vez, agora há pouco tempo, uns 3 anos atrás, eu estava aqui no interior de Minas, e eu moro no interior de Minas. Só um minutinho para o senhor concluir. A chamada vai encerrar, vou mandar um novo link, viu? Miranda Móveis, presente no seu dia a dia. Vamos colocar aqui algumas fotos do nosso amigo Elzo e a gente vai retornar aqui a chamada com ele. Tivemos aqui um encerramento de chamada normal, mas estaremos retornando aqui com ele. Você acompanhou aí, né, gente, algumas das fotos aí. Olha que bacana. O Elzo, jogador do Palmeiras, foi jogador do Palmeiras. Bacana. Ele já entrou aqui novamente. Vamos lá. Elzo, tá me ouvindo? Eu te ouvi bem. Pronto, voltamos aqui com o nosso amigo Elzo, gente. Vamos aqui, vamos ajustar. Pronto. Maravilha. Voltamos aqui. Pode concluir o que você estava falando. Eu estava falando do Nelinho. Aconteceu um negócio interessante, que eu moro aqui no interior, o Nelinho mora em Belo Horizonte, e eu fui a Belo Horizonte para almoçar com o Paulo Roberto Prestes. E marcamos de almoçar e encontramos, aí o Paulo me chamou para ir num final de futebol. Foi, vou lá no final de futebol, vai estar lá o Ronaldinho Gaúcho, vai estar lá um monte de jogadores, Paulo Vitório, Éder, Reinaldo, da nossa turma, e o pessoal mais jovem aí, Clebão. E eu gostaria que você fosse, rapaz. Eu prometi pro pessoal que eu levaria, sei lá, tal. Aí eu resolvi ir com o Paulo. Aí quando eu cheguei lá, o Nelinho estava jogando futebol, e ele, o Luizinho, e do outro lado o Kleber, que jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro também, zagueiro, e o Ronaldinho Gaúcho. Aí quando eu entrei, eu cheguei em cima assim, de uma arquibancada, eu cheguei e gritei pro Nelinho. Falei, fala, Nelinho. Aí ele olhou para cima assim, me viu, falou assim, põe o outro no meu lugar que chegou o meu ídolo. Aí foi o dia mais gratificante que eu tive na vida, porque ídolo é ele, meu, né? Eu virei o ídolo dele também. Então são coisas que existem no futebol que a gente guarda e tem o maior carinho pelo Nelinho. E o Zico também é outro também que a gente não tem palavras para agradecer o tanto que o Zico é profissional, o tanto que essa pessoa representou para nós aqui dentro do futebol. Então os meus ídolos são tudo fera, né? Nelinho, Zico, só perna de pau. Que bacana. Igual Eusébio, eu brincava, falei, Eusébio, aqui em Portugal eles tinham mania de falar que você é melhor que o Pelé. Falei, foram brincar uma vez aqui, foi jogar Benfica final do Mundial, Pelé fez 5 gols na gente.
Nunca mais falar, Elza. Nunca mais. O futebol é outra coisa. Mandar um abraço aqui ao nosso amigo Irinaldo. Muito boa a entrevista. É importante ouvir um ex-jogador da seleção brasileira. Parabéns ao portal por mais uma belíssima entrevista. Obrigado aí, meu amigo Irinaldo. Ricardo Enter, os números mostram que 86 é melhor que 82, com certeza. Nosso amigo Bobô está aí nos acompanhando também. Arilson Cláudio Almeida, boa noite a todos da live do Cláudio Aurilson, do Realidade Flamenguista, está aí nos acompanhando, obrigado pela audiência. Bobô, grande amigo Elzo, parabéns pelo Instituto Elzo Túlio, parabéns pelo grande jogador que foi. Tá aí, o pessoal participe, entre aí na live, comenta, isso faz toda diferença. Então, meu amigo Elzo, interessante aí, rapaz, são tantas histórias. Hoje a gente tem a mídia, tem a TV, que tantos programas. E hoje, às vezes, o jogador nem é lá essas coisas, mas a mídia bota lá em cima, né? Que o cara é isso, o cara é aquilo. E antes a gente observa pelos grandes nomes que ficaram, né? Inclusive o do senhor, não tinha essa mídia toda, não tinha esse recurso todo, não era esse valor todo milionário, como o senhor me falou, que ia para a seleção brasileira. Eu não sabia desse detalhe, que não ganhava, né? Era realmente por amor, os caras jogavam com amor a camisa, né? Hoje o futebol mudou e virou muitas vezes um negócio, apenas um negócio, e muitas vezes se joga um futebol não tanto com amor igual antigamente. Você concorda comigo? Sim, naquela época era totalmente diferente. A gente jogava por amor ao clube, você pode olhar para você, que você pegava, por exemplo, o Flamengo, jogava lá Adílio, Andrade, Zico, Nunes, Rondinelli, César Guerre. Então era o Raul, depois veio Zé Carlos, né? Então era um grupo que durava ali 10 anos jogando junto, entendeu? Porque era amor ao clube. Sim. Hoje não, hoje o jogador está num clube grande aqui, ele joga um ano, faz um gol lá, beija o símbolo da camisa. Veja o escudo da camisa do clube que ele está. Depois ele vai lá e joga no outro clube e beija também. Então ele torce para todo clube. Não tem amor em ninguém, não. Tem amor no dinheiro. O clube custa por ele vai lá para o outro clube. Então é diferente. E na seleção brasileira, a gente queria chegar no máximo para chegar à seleção brasileira. E era uma forma de você fazer um contrato um pouco melhor, mas falar que ganhou dinheiro da seleção brasileira, não, isso não existia. A seleção brasileira era para jogar nela qualidade, né? Então não tinha esse vínculo financeiro, não. E felizmente, eu vou dizer felizmente, eu peguei essa época. Acho que é um dos motivos que eu estou no futebol, é por causa disso, porque eu não admito esse tipo de coisa que vive hoje. Hoje o clube, os jogadores, a seleção que nós temos hoje, é a seleção dos empresários, é a seleção do Brasil. Eu digo que o povo brasileiro descobrir isso, eles vão ter sinceridade de poder falar também. Porque nós não temos seleção brasileira, nós temos seleção de empresários. A seleção brasileira é esses clubes que nós temos aqui, que faz um campeonato brasileiro disputado como foi, e que você vai lá e seleciona de cada clube, né, os jogadores para representar a seleção brasileira. É o caso, por exemplo, do Hulk e outros jogadores aí do Flamengo, do Palmeiras, que fizeram um grande campeonato brasileiro e que nem na seleção não vai. Então, o dia que eu vi o Tite convocar um jogador que era reserva lá e ser titular na seleção brasileira, reserva na Europa, ser titular na seleção brasileira, eu falei, aí tem. Para mim isso não existe. Tipo assim, muito jogo de interesse, muito patrocínio envolvido, né? É complicado, é difícil. Mas hoje o seu time do coração é Galo? É Galo. Eu moro aqui em Minas Gerais. A gente tem a mania de torcer para 3 clubes, né? E que é o São Paulo, um time de São Paulo, um time de Minas e um time do Rio. Principalmente nós que moramos aqui no sul de Minas, a gente pega um time de cada estado para torcer. Entendi. Né? Eu, coincidentemente, eu tenho um time em Portugal, que é o Benfica. Eu fui jogar no Benfica, mas o meu time, eu tive o privilégio de jogar no Atlético e no Palmeiras, aqui no Brasil, que são 2 times que eu torço por eles. E bacana. O Palmeiras também foi campeão da Libertadores, né? E o Atlético campeão brasileiro
bicampeão brasileiro, depois de 50 anos ganhou o título. Então são 2 clubes que eu torço. Bacana. E no Rio? Então, e no Rio eu sou Flamengo. É nóis! Eu sabia! Essa tem boa escolha. Quando eu vim do Benfica para o Brasil, eu estava fechando com o Flamengo. Mas um ano antes, eu tinha encontrado com o Leão estava assumindo de técnico do Palmeiras, ele tinha jogado comigo na seleção brasileira. Ele falou para mim, senhor Elzo, o dia que você for retornar ao Brasil, vem jogar no Palmeiras. Eu vou daqui um ano, termina meu contrato, eu retorno ao Brasil. Porque eu sabia da lesão do meu joelho, sabia do tempo que eu tinha para jogar futebol, principalmente no futebol europeu. Então, se eu quisesse ter mais um tempinho, uns 2, 3 anos para jogar futebol, eu teria que retornar ao Brasil, porque eu não ia aguentar a Europa. Então, porque lá é muito pesado, lá é muito frio, os campeonatos são muito pesados. E aí mais eu intenso, falei com o Leão. E eu tinha acertado praticamente com o Flamengo, o Leão viu no jornal, ligou no vestiário do Benfica, e o roupeiro me chamou, foi, você está chamando você no telefone aqui. Aí eu fui lá, falei, era o Leão. Você prometeu ser um cara tão sincero que jogava no Palmeiras. Agora você está vindo para o Flamengo? Então, não vi interesse nenhum do Palmeiras aqui, o Flamengo foi o primeiro que veio aqui. Ele falou para mim, mas você prometeu para nós. Aí eu falei, é simples, liga para o presidente lá, oferece um pouquinho a mais para o Benfica e que eu vou jogar no Palmeiras. Foi feito, o Leão fez isso e no outro dia eu já apresentei no Palmeiras e joguei no clube que eu também gostava. Então, se eu tivesse jogado no Flamengo ou no Palmeiras, o Palmeiras foi mais vir para o Palmeiras porque é uma questão de palavra, né? E eu sou muito sincero nesse ponto. Eu cumpri com a minha palavra com o Leão, né? Por isso que eu não joguei no Flamengo, infelizmente. Entendi. Privilégio. Se tivesse um tempo mais, né? Se eu tivesse tido uma carreira um pouco maior, né? Eu tive que parar por causa do joelho, eu com certeza teria jogado no Flamengo também. Com certeza. Mas tá certo. Hoje, qual o sonho do senhor? O senhor tem um sonho que almeja ainda na vida? Algum sonho? Olha, a gente sempre tem sonhos, né? E eu, como sonhei de ser jogador de futebol e poder ajudar meus familiares, eu sonhei bacana e sonhei que esse sonho se tornou uma grande realidade para mim. E hoje meu sonho é o Instituto Elzo Túlio, que se possa ajudar muita gente. Então a gente trabalha muito com o Instituto para poder fazer um trabalho bacana na frente. Aí eu vi você falando do Ricardo Enter, aí o Ricardo tem me ajudado bastante no Instituto, como Arilson também tem ajudado. Tem agora conversado com o Boboco também para poder ajudá-lo também no projeto social que ele tem. E a gente tem um grupo aqui, Carlos Paulino e Cristina e Alexandre, que nos ajuda muito. Então o meu sonho é fazer do Instituto um Instituto Nacional. Para ajudar o povo do Brasil inteiro. Esse é meu sonho e isso vai ser realidade. Desde que o povo nos ajude também, aí, não só do Brasil, fora do Brasil, possa nos ajudar, a gente faz um trabalho bacana. Teve esse problema da pandemia aí, nós ficamos assim um período, não digo parado, porque o Instituto nunca parou, nós criamos uma forma do Instituto não parar, que foi as lives, a arrecadação de alimentos, criamos outras atividades de compra de material, e com isso nós fomos muito felizes, inclusive o Instituto, nesse ano de pandemia, nós fizemos uma campanha e conseguimos construir uma casa para uma família pobre. O Instituto entregou, fez 12 anos agora o Instituto esse mês passado, nós fez 12 anos de existência, e na data dos 12 anos nós fizemos a entrega a uma família carente aqui, de uma casa muito bem construída. Até brinquei com o cara que ganhou a casa, falei, olha, essa casa é melhor que a minha, parabéns, você merece. Então esse é o trabalho que a gente faz, esse ano também que a gente constrói outro, com a outra família. A gente não tem condição de ajudar a família de todas que tem necessidade no nosso país, né? Mas aqueles poucos que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Maravilha. Com apoio, com a ajuda do povo brasileiro, dos meus amigos, né? Ricardo e Arilson, essa turma toda, eu tenho certeza que nós vamos conseguir muita coisa com esse Com certeza. Agora, como é que foi que surgiu esse sonho do Instituto? Foi assim, o senhor parou de jogar futebol e falou assim, olha, agora, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada para fazer, eu vou agora abrir um instituto. Foi assim? Como é que foi que surgiu, meu querido? Olha, o Instituto Elzo Túlio, ele nasceu num momento muito difícil da minha vida. Talvez foi a única jogada que eu não consegui cortar.
foi quando eu perdi meu filho num acidente de carro, com apenas 15 anos, e filho único, nós perdemos ele, era um sábado, e eu acho que é uma dor muito forte, a dor Insuportável. eu não desejo isso, eu não tenho inimigo, mas se eu tivesse inimigo, eu não desejaria para ele, porque eu sei que é a dor, que é a perda de um filho. E ele faleceu no sábado, fui no domingo, e eu tinha uma área aqui, eu fui para essa área no sítio, eu falei assim, eu tenho que dar um jeito na minha vida, senão eu vou entrar em depressão, eu vou ficar doente, eu vou criar aqui um instituto com o nome dele, ele chamava Elzo Túlio. Aí eu criei o Instituto Elzo Túlio, eu construí o campo de futebol, construí piscina, salão de eventos, e aquele tempo de dor, eu fui transformando aquele tempo de dor em obras, né, visando sempre ele, sempre o Instituto, sempre o Instituto. Então a gente perdeu ele e ganhamos muita gente para a gente poder ajudar a minha família. E com isso foi uma forma de suportar aquela dor. É claro que essa dor da perda de um filho, ela não acaba nunca, mas ela ameniza bastante quando você faz algo com alguém. E isso tem me ajudado muito, sou muito feliz por isso, né? Ajudo muita gente e eu tenho certeza que o Tolinho está lá em cima, falou, pai, obrigado aí que o senhor está fazendo. E eu estou fazendo bem, passei a fazer o bem, e Deus me abençoa todo dia, conhecendo pessoas boas. Estou agora falando com você e muito feliz de conhecê-lo também. Obrigado aí pelo convite. Né? A gente participa de muitas coisas. Nós que sentimos honrados de estar conversando com uma pessoa como o senhor, que tem uma experiência de vida longa, passou por momentos bacanas, momentos felizes, mas também momentos aí de cão também, né, de dificuldade, de lutas, mas é um grande exemplo, né, para todos, porque mostra uma grande experiência de vida, uma experiência que passou por momentos difíceis, mas que está vencendo cada dia, claro, que com cicatrizes, né, porque a vida também não foi fácil, né, para o senhor, não está sendo fácil para o senhor, né, e eu sei que a dor de perder o filho, eu sou pai de 2 meninas, e todos os dias eu olho para elas e vejo assim, puxa, se acontecer qualquer coisa, eu não sei se eu suportaria, porque assim, não é fácil, é só um amor de pai mesmo, né, para poder compreender. Quem não é pai, por mais que tenta imaginar, por mais que tenta buscar, não vai conseguir chegar, porque o sentimento é grande demais. Mas o sentimento de estar conversando com o senhor, de ter essa experiência, né, de conversar com esse craque, para nós que é um privilégio, isso é bacana demais. E com certeza o espaço vai estar aqui aberto para que a gente possa bater mais papo, claro, se o senhor estiver disponível, porque é sempre bom conversar com quem a gente pode somar, né? A gente aqui do Oeste ao Vivo, a gente preza, né, pelos bons bate-papos, pela boa conversa, e hoje nosso bate-papo foi bacana demais. E eu fiquei sabendo que o senhor também faz palestra, né? O senhor faz algumas palestras, e como é que é isso? Quando começou, foi depois do Instituto? Quando eu criei o Instituto, e eu cheguei a trabalhar, eu trabalhei aqui na Globo Minas durante 12 anos. E tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo lá, que era um jornalista, Rodrigo Viana, ele sempre falava, você tem que ser palestrante. E a tua história é uma palestra. Aí depois que eu perdi meu filho, e eu não quis mais trabalhar na televisão, porque eu me foquei em poder fazer outras coisas para amenizar aquela dor, e eu criei as palestras. E as minhas palestras de motivação, superação e estratégia de liderança. Então foi tudo, então eu faço comparação da minha carreira com empresa. E eu acabo se tornando uma grande palestra. E a minha palestra é de 2 horas e tem feito muito sucesso aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. É claro, agora que a pandemia nos prejudicou muito, nós tivemos as palestras todas canceladas, né, porque não teve mais. E eu acredito que no próximo ano posso ter abertura de novo e voltar a fazer. Eu tive palestra cancelada nos Estados Unidos, em Portugal, e como tive várias palestras aqui no Brasil também canceladas. E espero que retorne o mais breve possível. Mais rápido possível. Para poder fazer aí, voltar a fazer essas palestras. Né? E também é que o povo brasileiro aí nos ajude também aí, né, cuidando aí com essa pandemia aí, que está retornando aí, está meio
complicada aí, a gente poder se cuidar mais, porque é um problema aí que judiou muito esse Covid aí, e perdemos grandes amigos, e a gente não quer perder mais ninguém, não. Então, gente, vamos cuidar aí. Vamos cuidar. Final de ano aí, vamos se cuidar, vocês estão aí, fala sobre isso aí, porque não só é importante pela saúde da gente, mas também pela saúde das pessoas que estão lá fora. E a gente dando saúde para todo mundo, vão ter mais liberdade de poder fazer as coisas no nosso país. Com certeza. Elzo, vocês também têm uma clínica de recuperação lá, né, no Instituto. Fale um pouquinho dessa clínica. É um trabalho novo, nós estamos começando, tem apenas aí 2 meses, e estamos iniciando, pondo em prática aí também, porque a gente quer também ajudar as pessoas que necessitam de ajuda nessa área de dependência química, e criamos, paralelo ao Instituto, essa forma de poder ajudar. E a gente espera aí que a gente tenha sucesso também, porque as coisas complicado no nosso país, mas nada é impossível. E nós estamos aí iniciando, mas eu tenho certeza que vai ser sucesso também, como está sendo sucesso o Instituto de Altitude. Nós temos aí muita coisa ainda para fazer em relação à clínica e também o próprio Instituto. E vamos correr de mão dada juntos, que eu tenho certeza que nós vamos também estar lá no degrau maior da vida da gente, que é o sucesso. Muito bem. Hoje o Instituto ele vive de doações, né? Então é preciso que a população, é preciso que o povo brasileiro acorde, né, para ajudar o próximo, né? As atividades do Instituto não podem parar, e eu gostaria que o senhor fizesse um apelo, né? Quem puder entrar em contato, ajudar, diversas formas, né? Hoje tem uma facilidade muito grande chamado 3 letrinhas, que facilitou muito a vida das pessoas, né? Pix. O Pix hoje virou além da internet, que é um mundo sem fronteiras, o Pix hoje é uma fronteira sem... acabou as fronteiras na questão financeira de banco. Hoje você tem Caixa, Brasil, diversos bancos digitais, que você vai lá com o Pix, você transfere para qualquer conta sem nenhuma dificuldade, né? Essas pessoas, minha conta é Bradesco, ixi, a minha Caixa, como é que vão fazer essa transação? Aí você tem que fazer um TED, tem que pagar a polícia e tal. Hoje não, hoje você não paga nada por essa transferência, e você pode doar o valor que você quiser, o valor que você pode doar, 5, 10 reais, 15, né? Isso é importante, né, Elzo? Sim, a gente também tem o Pix aí do Instituto Elzo Túlio, já cai direto na conta do Instituto. E a gente pede aí para as pessoas, quem queira ajudar aí, eu posso falar aqui o nome do Pix nosso? Pode sim, fica à vontade. O Pix nosso é 359-8844-4197. Repetindo, 359-8844-4197. E quem queira nos ajudar aí, eu tenho certeza que a vida vai dar em dobro, porque isso tudo é para ajudar as pessoas que necessitam de ajuda nesse país que a gente vive. Então, como eu disse, né, a gente tem um sonho, é o sonho de transformar o Instituto no país inteiro, e eu tenho certeza que tudo começa com um grãozinho, né? Mas com a graça de Deus aí, logo nós vamos chegar lá em cima e vamos estar ajudando muita gente. Então eu conto aí com a ajuda das pessoas que estão nos assistindo agora e que queira ajudar, queira doar uma instituição séria, que ajude aí o Instituto Elzo Túlio. É claro que tem outras instituições, as pessoas já ajudam, parabéns, fico feliz quando a pessoa me fala, não, já estou ajudando a uma instituição. A gente vê que é uma instituição séria, a gente fica feliz. É a mesma coisa que está ajudando a gente também aqui, tranquilamente. Então fica à vontade aí para que vocês possam nos ajudar. Aquele que ainda não entrou nessa área de ajuda, que queira entrar, nós estamos aí com o Instituto para recebê-lo com o maior carinho. Muito bem. Mais uma vez, parabéns, né, pelo trabalho excelente, desenvolvido. Hoje o senhor está com quantos anos? Tem preconceito de falar da idade? Rapaz, hoje eu não estou com mais 15 anos quando comecei. Hoje eu estou com 50 anos, fiz 60 anos. Sou gêmeo com uma menina, chama Elza, uma senhora que hoje já tem 2 filhos, tem neto. Bacana, bacana. Tá novo, rapaz, um garoto aí, ó. Muito bom, muito bom. Eu e ela, nós somos gêmeos. Bacana. E pra gente encerrar, meus parabéns pelo título aí do Galo,
né? O Brasileirão aí é do Galo, não tem jeito. E o senhor jogou uma vez no Galo, cabeça enfaixada, né? Como é que foi isso? Para a gente encerrar essa pergunta aí. Foi um fato interessante, né? Foi numa final de Cruzeiro e Atlético. Inclusive, eu passei mal um dia antes e tive uma febre muito alta. E aconteceu que o médico praticamente me descartou do jogo, porque a febre não podia baixar e ele não podia dar medicamento por causa do exame antidoping na época. E ele me descartou totalmente. Eu fui para o vestiário e o técnico ainda acreditando que eu podia jogar, o capitão podia jogar, e o estádio lotado com 120 mil pessoas. E quando faltava 10 minutos para a gente entrar em campo, tinha acabado o aquecimento, o Nelinho me chamou escondido no vestiário e falou: Elcio, tira essa coberta aí que você está passando frio, entra debaixo de chuveiro gelado, liga essa febre, vai lá embaixo. Nossa! Escondido, eu te ajudo. Aí eu entrei debaixo de chuveiro, tomei uma ducha gelada lá no Mineirão, e de repente o Nelinho me chegou correndo e gritou: doutor Ney, doutor Ney, a febre do Elcio abaixou. Doutor Ney não mentiu, a minha febre tinha abaixado. Aí foi que a correria já colocou na sua, entrei em campo, aí um jogo difícil, 0-0, aí comecinho do segundo tempo eu levei uma cabeçada e acabei que eu tive um corte profundo na cabeça. E uma das coisas que a minha febre permaneceu baixa foi que estava chovendo, inclusive, e isso contribuiu bastante. Mas eu acabei sofrendo uma lesão na cabeça, joguei com a cabeça enfaixada, um corte muito grande, levei os pontos na beira do campo. Nossa. Foi 7 pontos na cabeça, e o doutor Ney me deu na beira do campo esse ponto. Eu não quis sair do jogo, voltei para o jogo e fomos campeões, ganhamos o jogo de 1-0. E nossa, quem fez o gol? Quem fez o gol foi o Paulinho Kise, faleceu esse atacante que jogou no América Mineiro e foi para o Atlético. Ganhamos um jogo de 1-0, e o gol foi feito na prorrogação, ainda joguei a prorrogação toda ainda, e quando terminou o jogo eu recebi o troféu de campeão, como capitão do Atlético, e entreguei na mão do segurança, desmaiei e acordei no hospital. Mas, caramba! Só voltei no urso do Atlético, o olho todo preto, corte profundo. Mas foi coisas que aconteceram no futebol gratificantes. Mas o Galo faz a gente fazer. O jogo ficou na história, hein? Fiquei na história do Clube Atlético Mineiro, o clube do meu coração. Hoje estou muito feliz com o título que ganhou agora o bicampeonato brasileiro. Precisava disso aqui no futebol mineiro. Precisava o nosso querido Galo. A torcida merece isso, porque é uma torcida que apoia o tempo todo. Eu, inclusive, tenho aí até o final de ano de festa do Galo aí para poder ir com a torcida. Festa das torcidas organizadas. E vou estar presente aí, participando aí, que aquelas que derem para mim ir, eu vou estar junto com o maior prazer. É isso aí. Elcio, muito bom conversar contigo. Obrigado, né, por ter aceito o nosso convite. E desde já queremos agradecer ao nosso amigo Ricardo, né, que fez essa ponte aí também, o Bobô, né? E fique sempre à vontade quando quiser bater um papo, né, com o pessoal da Bahia, com o povo da Bahia aí no oeste, né, da Bahia. Fique à vontade. O Bobô a gente estava conversando que é o plano de o senhor vir aqui em Serra, né? Quem sabe, né, a gente ter essa ponte e conversarmos aqui, quem sabe pessoalmente aqui no estúdio, fazer um trabalho bacana, já que o plano, a ideia do Instituto é nacionalizar para que todos os lugares possam ter. E quem sabe essa ponte aí vai dar certo aqui também em Serra do Ramalho. Se Deus quiser, rapaz, a gente está querendo fazer uma visita aí sim, nós vamos fazer. Eu prometi isso ao Bobô. E quero estar aí no teu programa aí, vai ser para mim um privilégio muito grande estar do lado de vocês aí. Gosto demais da Bahia, gosto demais dos baianos. E para a gente aqui mineiro, é um orgulho muito grande, porque vocês aí é uma nação bacana e que tem sempre destacado aí no cenário brasileiro, em todas as atividades. E a gente quer estar sempre perto de pessoas boas e gente boa. E eu só espero que isso aconteça logo, né? Esperar passar agora, está no final do ano, mas vamos ver se no próximo ano, aí, no início aí, eu possa ir até aí fazer essa visita. E para mim vai ser um prazer muito grande, porque a gente quer estender esse projeto, ajudando pessoas que têm interesse na parte social. E algumas coisas só que tem que resolver no Instituto. Assim que nós resolvemos, vamos começar a distribuir isso para o país todo, para que todo mundo possa ajudar na sua região aí, as pessoas que necessitam aí de uma ajuda. E com certeza que nós vamos ter sucesso. Muito bem, Elzo, foi um prazer, satisfação
né, conversar contigo. Meu muito obrigado, Deus abençoe, sucesso sempre, né, e que o nosso bom Deus possa ajudar nesse instituto e que muitas pessoas, né, possam também chegar, somar e assim a gente ter um instituto mais forte. Meu muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado também, Deus abençoe todos vocês aí. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tá aí, gente. Conversamos aí com nosso amigo Elzo, né, ex-jogador de futebol. O Oeste ao Vivo é isso, sempre trazendo para vocês inovações, novidades. E hoje esse bate-papo com o ex-jogador de futebol da seleção brasileira, gente. Que bacana, né? Bacana demais. Quero mandar um abraço aqui para os parceiros do portal Oeste ao Vivo, certo? Deixa eu ver aqui, mandar um abraço aqui, pessoal. Pronto, aqui ó. Águas de Serra, gente. Águas de Serra são parceiraço forte aí do Oeste ao Vivo, né? Trazendo água de qualidade para toda a Serra do Ramalho, saneamento básico de qualidade. Miranda Móveis, presente no seu dia a dia, direção do nosso amigo Lírio e Ruth. Móveis planejados é com Jânio Móveis Planejado, que bacana. Jânio com certeza vai fazer o móvel à sua escolha. Casa Betel, viva mais a sua casa, direção do nosso amigo Paulo. Pague Menos Supermercado, frios, açougue, verduras, congelados e muito mais. Global, aqui tem de tudo, uma loja completa em Serra do Ramalho, né? Na Praça da Amizade, na Avenida Sul. Telecom Provider, tá ligado, tá veloz. Essa é a minha, é a sua, é a nossa internet. Lojas Mapa, destino de boas compras. Multiaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Que bacana. Panificadora Martins, Avenida Central Sul, Centro Serra do Ramalho. Supermercado Martins, o número 1 em qualidade e preço baixo. Túlio Ferraz e Tintas Automotivas. É isso aí. E encerramos aqui mais uma vez, né, o nosso bate-papo, né, com você, sendo a nossa principal atração, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. O Oeste ao Vivo vai encerrando por aqui e voltamos, né, logo mais, né, alguns dias aí, com mais novidades, interação para você, nosso amigo, seguidor da página Oeste ao Vivo. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.